Juízes, capítulo de número 15, versículo de número 14 até o versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. E vindo ele a Leí, os filisteus saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que se queimaram no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramat-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. É isso aí, meus amigos. O vídeo de hoje foi complicado, hein? Hoje tá difícil para gravar vídeo. Esse já é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô tentando gravar, devido a barulhos e a tantos outros fatores. Mas, vamos lá. O texto que acabamos de ler vai falar sobre Sansão. E alguns aspectos aqui da vida de Sansão são importantíssimos. Na verdade, quando você olha para a vida de Sansão, você que é crente, cristão e está acostumado a viver uma batalha espiritual, e eu chamo a atenção aqui para todos os meus irmãos que travam batalhas espirituais diretamente por estar na frente de consagrações, por estar de repente orando por enfermo, estar diante de presídios, estar diante de tantos fatores. Eu quero te chamar a atenção porque é um ensinamento, esse texto aqui é um ensinamento muito importante. Porque em Juízes capítulo 15 diz que Sansão, ele estava na cidade dele. E a Bíblia diz que os filisteus foram atrás dele, devido ao incidente ocorrido em que Sansão havia destruído as propriedades, no caso a colheita dos filisteus. Agora a Bíblia vai dizer que eles foram atrás de Sansão. O que é interessante é que nesse desafio acontece que 3.000 homens de Judá não ousaram enfrentar o exército dos filisteus, que vieram com 1000 homens para prender Sansão. A Bíblia diz que eles automaticamente, quando viram o exército dos filisteus e viram que o problema era Sansão, eles não titubearam. Eles não pensaram assim, não, calma aí, vamos pensar que Sansão é nosso irmão. Não, ele é o juiz, é o cara que está aqui sobre nós. Não, eles não pensaram nisso. Eles pensaram, vamos salvar nossa pele. Então, naquele momento, os homens de Judá se reuniram com Sansão e disseram, Sansão, deixa eu te falar uma coisa. Os filisteus estão atrás de você aí, mas eles querem só você, nem querem dizer que mais alguém. A Bíblia vai dizer que Sansão pergunta para os irmãos dele em Judá, vem cá, vocês podem me levar para os filisteus, eu só não quero que vocês, na verdade, me batam. Se vocês me entregarem e não houver nenhum problema, está tudo certo. A Bíblia diz que Sansão agora decide ir com os filisteus. E quando ele decide ir com os filisteus, a Bíblia vai dizer que agora os filisteus estão a caminho de levar Sansão para a cidade deles. Só que no meio do caminho, eles não contavam sobre Sansão, pelo Espírito Santo de Deus, obter uma força descomunal ou fora do normal. E a Bíblia diz que Sansão agora, e o texto que nós lemos narra isso, que ele arrebentou as cordas que estavam prendendo ele. E depois de ele arrebentar as cordas, ele avistou uma queixada de jumento.
E é interessante que ele, com a queixada de jumento, ele começa a matar os filisteus. Agora, o que é impressionante dessa luta é que Sansão conta cada um dos soldados filisteus mortos. E ele diz assim, um montão e 2 montão. Ele contou 500. Quando acaba essa luta, acontece algo inesperado para Sansão até aquele momento. Em todos os momentos de batalha de Sansão, você vai ver Sansão batalhar, vencer, sem nenhum problema. Mas nesse dia especial, Sansão agora vê a força dele ir embora. A Bíblia diz que ele começa a perder a força e ele iria morrer de fato, devido à luta com os filisteus. E a Bíblia diz que Sansão agora, ele fica bastante debilitado. E ele começa a desfalecer a ponto de quase ver a morte chegando perto. E ele, antes de a morte chegar, Sansão agora faz uma oração. E ele ora a Deus, e ele é bem sincero na oração. Ele diz, olha, o Senhor me deu livramento para matar esses homens todos. E agora morrerei eu na mão desses incircuncisos. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor de Sansão e abre uma fonte. E dessa fonte, Sansão bebe água, e após ele beber água, a Bíblia diz que Sansão agora recobre a força. E ele diz que o nome dessa fonte, em hebraico, o nome da fonte é Enacoré. Traduzido, no texto que nós lemos, já diz a tradução: fonte do que clama. O que vem a ser isso? Vamos lá, em poucas palavras, em alguns minutos, entender. Sansão trava uma batalha espiritual. Nessa batalha espiritual agora, Sansão perde toda a sua energia, porque as batalhas espirituais demandam energia, tanto físicas como espiritual. Há um engano muito grande no nosso meio. Você só precisa ter santidade. Essa é a primeira fase do processo. Porque na batalha espiritual demanda também bastante força física. Por isso, você bem alimentado, saudável, você resiste mais. E Sansão agora perde todo tipo de força que ele tinha. Você lembra da mulher de fluxo de sangue, quando encontra Jesus? Jesus falou assim, alguém tocou em mim porque de mim saiu virtude ou poder. É uma realidade. Quando nós estamos na batalha espiritual, o que sai de nós é poder. E tem uma lição que eu aprendi dos antigos que diz, onde tira e não põe, uma hora falta. Sabe qual é o problema de muitas pessoas caírem e não conseguirem levantar nunca mais na caminhada? É porque elas começam a fazer muitas coisas, mas esquecem de se alimentar. Elas alimentam os outros espiritualmente, mas não se alimentam. E aí, na hora de uma batalha grande, daqui a pouco ela está vazia. E ela morre espiritualmente. Uma das coisas que aconteceu com muitos pregadores, com muitas evangelistas, e a América detectou isso antes do Brasil, é que eles iam pregar e toda vez que eles pregavam nos grandes congressos, Deus realmente usava eles poderosamente. E ao sair dali, daqui a pouco eles estavam num hotel com uma outra mulher, ou num bar. Como pode isso? Uma pessoa que acabou de ser usada por Deus, cheia do Espírito Santo. E muitas das pessoas, sem conhecimento de causa e sem saber o que é a batalha espiritual, acreditam que se ele caiu é porque já estava caído. Sinto te dizer que esse texto esclarece muito bem essa história. Sansão estava cheio do Espírito Santo. Mas no momento em que ele gastou toda a sua energia, ele ficou vazio, vulnerável para um ataque do inimigo. Vai um conselho para você, baseado nessa grande batalha de Sansão. A batalha espiritual é coisa séria.
E antes de você entrar na batalha espiritual, você tem que conhecer o inimigo que você está batalhando. E outra coisa, conhecer que você é ser humano, de carne e osso. Há pessoas, eu sou adepto ao jejum, mas há pessoas que jejuam para entrar em batalha, que dão alimento, eles estão sem alimento para si mesmos. Então vão conselhos sobre a via de Sansão. A batalha espiritual é séria. Nós temos que alimentar sim, a Bíblia diz que nós temos que pregar a palavra, nós temos que expulsar demônios, curar enfermos, mas antes de tudo, o apóstolo Paulo fala assim: eu faço de tudo para que pregando aos outros não seja eu reprovado. Antes de você achar que tem que salvar, saiba de uma coisa: você tem que ser a pessoa que tem que estar de pé. Então no dia de hoje, baseado na via de Sansão, a nossa energia, ela vai embora na batalha espiritual. Quanto mais damos, mais vazio ficamos. Que Deus te abençoe, querido. Deus te fortaleça, que Deus te dê graça. Nós vamos voltar nesse tema mais uma vez, mais para frente, para explicar melhor esse assunto, porque isso é muito extenso. Curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Deus abençoe.